Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jenny. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, e vocês? Certo. Tudo ótimo, graças a Deus. Você começou aí a gravação, Jenny? Comecei. Caramba, que calor. Esperar uns 5 Tá. minutinhos até o pessoal ir entrando. Entrar Marcelo. todo mundo aí? Uhum. Tá bom. Aí a gente Então já tá bom. inicia. Fechou. Olha aqui nos grupos. Pessoal. Pessoal, mais 2 minutinhos a gente já inicia, tá?
Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Jenny. Ô, Edson, boa tarde. Como é que bem? você está? Ótimo, graças a Deus. Bem, também, graças a Deus. O Gilberto hoje está escondido. Bom, acho que a gente pode começar. Aí o pessoal vai entrando aos poucos, também vai ficar gravado aqui. Bacana. Vai fazer alguma introdução ou eu posso já tocar direto? Não, pode tocar direto aqui. Posso tocar direto? Então Pode. vamos lá, né? O nosso tempo aí tá... Tempo de todo mundo, né? Sempre correndo. Deixa eu pegar aqui, screen 2. Vendo a tela aí, na apresentação? Sim. Tá? Tá essa do Isso, sistema de perfeito. armazenamento? Perfeito. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado aí a presença de todos. Hoje a gente vai falar sobre focar em sistemas de armazenamento, né, sistemas híbridos da Solax. Tem algumas pessoas aqui que eu vi que já conhecem um pouco, né? E para quem não conhece, vai ser uma introdução bem bacana para a gente aprender as características, né? O que tem de interessante nos sistemas híbridos e algumas operações um pouco diferentes que eles possuem, né? Algumas possibilidades de instalação. Tá? Então, primeiro, né? Aqui eu tenho um passo a passo do que a gente vai falar, né? Vamos falar sobre os recursos dos inversores, depois falar especificamente sobre os híbridos, um pouquinho sobre BMS, baterias, aplicações e dimensionamento. Tá? Então, basicamente, esses são os pontos que a gente vai abordar hoje. Algumas características interessantes dos sistemas da Solax. A primeira possibilidade é o projeto All-in-One, né, em que você tem equipamento específico, como o A1, por exemplo, né, que ele já vem moldado, e outros que você pode criar no sistema All-in-One, como é o exemplo que tem aqui no fundo, que você tem um X1 ou um X3, um monofásico ou um trifásico, aí tem mate box e as baterias. Tá? Então, você pode criar também um sistema All-in-One. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O A1, ele já é all-in-one por padrão, né? E esse outro sistema aqui você pode montar caso você queira, tá? A geração 4, que ela está vindo com sobrecarga de 200%, né? O oversize, então, do fotovoltaico. Então, por exemplo, um inversor de 10, você consegue colocar 20 kWp, tá? Detalhe importante, não é porque o inversor suporta que faz sentido você colocar isso, tá? Uma coisa interessante dos inversores e a questão do sobredimensionamento é o seguinte, quando a gente faz um dimensionamento, né, para um sistema somente on-grid, normalmente a gente só está preocupado com a geração e o que a gente faz? A gente utiliza um sobredimensionamento que varia aí 30%, 20%, 40%, depende muito de projeto, né? Depende muito de projeto do que você está fazendo. Nesse caso, por que seria, em alguns casos, interessante a gente chegar até 200% de sobredimensionamento? Porque no sistema híbrido, ele corta a saída CA da mesma forma que um sistema on-grid normal, porém aquele excedente que no sistema on-grid a gente perde, esse excedente ele consegue jogar para a bateria. Então, o inversor híbrido consegue gerar na saída, usando só o módulo fotovoltaico, a nominal dele, né? Então, o inversor de 5 consegue jogar para a saída 5 kW, e aquele excedente ele consegue jogar mais 50% para a bateria. Tá? Então, você não perde totalmente
aquele ponto acima da nominal do inversor. Então, às vezes, é interessante, principalmente se você quer trabalhar num sistema de alto consumo e talvez com um horário de ponta, né, onde a energia é mais cara. Então, você trabalha durante o dia injetando energia na concessionária ou fazendo um alto consumo. Todo o excedente vai sendo jogado para a bateria, né? E durante o período noturno, onde a gente não tem o fotovoltaico, essa energia que a gente armazenou durante o dia, ela pode ser descarregada para você não importar da concessionária, tá? O horário de ponta, ele tem um custo diferenciado, né? Varia o horário, mas normalmente começa aí das 6 às 9, 7 às 10, tá? São umas 3 horas em que o custo da energia é mais caro. Então, você pode usar o custo da energia, a energia armazenada nas baterias. Tá? Então, nesses cenários, pode fazer mais sentido você utilizar uma sobrecarga maior, porque você consegue usar o excedente para jogar para a bateria e depois alimentar a tua carga ou a concessionária, né, ou exportar. A saída desbalanceada, todos os trifásicos têm essa possibilidade, tá? Então, normalmente é 50% da nominal até 5 kW, né? O que for menor. Isso é interessante quando você vai fazer um zero grid, porque ele consegue desbalancear as fases e fazer um zero grid verdadeiro. Você não fica limitado, porque normalmente as cargas elas são desbalanceadas no sistema trifásico. Ela nunca vai ser perfeitamente balanceada. Então, se você for fazer um zero grid, você tem que limitar sempre pela menor fase, né, que é pela que tem a menor corrente, e você acaba importando alguma coisa da concessionária. Então, com a saída desbalanceada, você tem esse zero grid verdadeiro. Tá? Até esses limites que eu falei, por até uns 5 kW aí de desbalanceamento de carga. Tem também comutação rápida, até 10 ou até 20 milissegundos, quando você tem um único equipamento, né, dependendo do modelo. Eles também agora têm atualização de dados a cada 10 segundos. Né? Então, quando você abre o monitoramento, o padrão é o seguinte, ele envia os dados a cada 5 minutos para a plataforma e é o que a gente vê lá no nosso monitoramento. Porém, se a gente ativa esse modo, que a gente chama de modo live, né, e você abre o gráfico da tua plataforma para observar o comportamento do inversor, ele atualiza esses gráficos a cada 10 segundos. Tá? Então, ele não salva dados a cada 10 segundos, mas quando você abre para monitorar, pô, tô com problema no inversor. Quero ver como é que está aí a tensão CA, se está oscilando ou não. Você abre o gráfico e fica olhando, ele vai atualizando a cada 10 segundos. Tá? Então, você consegue pegar algumas informações a mais que de 5 em 5 minutos, às vezes, a gente não consegue. Tá? Global MPPT, ele é uma função para fazer o escaneamento completo da curva. Então, em locais com sombreamento, ele ajuda a aumentar a geração no final do dia. Né? Porque, dependendo do sombreamento, ele pode operar num ponto de máxima potência que não é o global da curva. Né? Ele, vamos dizer assim, o algoritmo de rastreamento ele pode ser enganado. Tá? Então, com essa função habilitada, se você tiver um sombreamento, ele fazendo esse escaneamento, no final do dia ele consegue sempre operar no ponto de máxima potência verdadeiro ou global, né, do arranjo fotovoltaico, que no final do dia resulta em uma geração maior, né? Um ganho maior também. Então, toda a gestão remota, então atualização, programação, né, todo o monitoramento dele é feito remotamente. Trabalha em conjunto com o carregador veicular, tá? Tanto off-grid quanto on-grid, né? Você consegue monitorar tudo na mesma plataforma. Ele opera com um grupo gerador, né? Então, tanto os monofásicos quanto os trifásicos operam em microrede com um grupo gerador. Depois eu vou mostrar mais detalhes. Podem trabalhar também com pico de demanda, né? O peak shaving. Eu acho que é muito comum, principalmente na indústria, tá? O que é o peak shaving? É justamente... quando você chega no horário de ponta, eu não quero importar a energia da concessionária. Então, eu estou lá, meu consumo sobe, essa energia eu quero suprir, por exemplo, das baterias que eu tenho ali no meu sistema. Então, ao invés de eu importar aquela da concessionária, eu corto essa importação e puxo toda essa energia da bateria durante um período. Tá? Esse é o peak shaving. Curva IV, então, eles têm a possibilidade de você traçar, ele é como se fosse um traçador de curva IV. Isso é legal de fazer sempre depois que você faz o startup da usina, para ver como é que está o arranjo, para ver se não tem nenhum módulo defeituoso, né? Seja lá um diodo de bypass, alguma coisa com problema. Traça a curva IV e vê se a característica dela está próxima do esperado, né? Óbvio. É legal traçar a curva IV em um dia ensolarado, né? Para você ter o máximo... ou assim, uma informação mais confiável de como está o teu sistema. Porque, às vezes, se traçar a curva IV num dia todo nublado, vai ficar um negócio todo estranho, não vai servir para nada. Então, tentar traçar a curva IV sempre num dia ensolarado, que aí você vai ver perfeito como é que está a curva do arranjo, tá? E esse modo Super Backup também é uma funcionalidade interessantíssima.
o que acontece? Eu coloco um híbrido sem bateria, porque eu vou colocar a bateria depois, tá? Não sei o que, nessa história a gente já conhece. Aí vem a pergunta do cliente, tá? Vou colocar o sistema aqui, tá sem bateria, faltou concessionário, eu fico sem energia? No sistema on-grid comum, a resposta seria sim. Com o sistema híbrido, com o modo Super Backup ativo, o que ele faz? Falhou a concessionária, ele entra em modo off-grid, em modo de emergência, usando a energia somente dos módulos fotovoltaicos, tá? Então, se ficarem sem energia durante o dia e tiverem um dia com a radiação favorável, você vai conseguir operar em off-grid sem problema nenhum, né? Inclusive, esses dias a gente teve um feedback legal de um cliente que está usando esse modo, que faltou energia, lá é um escritório que utiliza ele, faltou energia logo cedo, o inversor ficou tocando quase o dia todo, só nos módulos fotovoltaicos, a galera trabalhando normalmente. Então, foi um feedback bem bacana desse tipo de modo, tá? Claro que só vai operar durante o dia. E o modo Super Backup basicamente você só ativar uma funcionalidade, um parâmetro no inversor. Qual que é o detalhe? No modo Super Backup, em modo off-grid, ele só opera em metade da potência. Então, por exemplo, um inversor de 10, eu posso colocar no máximo 5 kW de carga, 5 kW de carga emergencial. Tá? Isso é um fator bem importante. Então, no máximo que eu vou conseguir operar é isso. Aí agora vem a pergunta, tá, mas eu quero colocar 4, 3 ou outro valor, melhor. Quanto menor a carga nesse modo Super Backup, melhor. Porque pensa que o arranjo, né, durante o dia, ele está variando. Tem mais irradiação, menos irradiação, então a potência que o arranjo consegue fornecer também varia, né? Então, por exemplo, beleza, eu coloquei no máximo 5 kW, beleza, eu vou ter que colocar bastante módulo para garantir que mesmo com a irradiação meia boca, eu tenha potência de módulo para fornecer para as minhas cargas, tá? Então, é importante ter sempre isso em mente. Esse é o modo Super Backup. Alguma dúvida em relação ao que eu passei aqui até agora sobre essas características básicas do sistema? Vocês podem ir jogando também, deixa eu abrir o chat aqui do lado. Tá? Qualquer coisa, vocês podem ir jogando as perguntinhas aqui no chat, que a gente vai respondendo, tá? E qualquer coisa também, quiserem falar, só levantar a mão aí, vocês estão todos com o microfone habilitado, tá? Isso, perfeito. Então, basicamente, essas são algumas características chaves aí do nosso sistema, tá? Aqui, ó, nesse slide, eu fiz um resumo de algumas coisas que a gente oferece aqui no Brasil, tá? A Solax, ela tem uma linha grande de produtos, né? Então, a gente não tem toda a linha no Brasil porque não faz sentido, né? O que nós temos hoje aqui no Brasil? Nós temos o trifásico, então vamos lá. Sempre começou com X3, é sistema trifásico. Começou com X1, é monofásico, tá? Então, aqui, ó, 3 trifásico, 1 monofásico. Então, vamos lá. A gente tem dois modelos trifásicos aqui, ó, que seriam o trifásico 380 e o trifásico 220. Tá? Aqui embaixo eu coloquei a faixa de potência dos inversores. Perdão, cliquei aqui sem querer. Aqui eu coloquei a faixa de potência. Então, o trifásico 380 vai de 5 a 15. E o 220, a gente tem esses dois aqui, 5.5 e 8.3. Tá? Hoje a gente está trabalhando com o de 8.3 e o de 15. São os inversores aí que são o carro-chefe, né? Aí depois nós temos o monofásico, então ele vai de 3 até 7,5, né? E tem aqui o monofásico, fase dividida, algumas pessoas chamam de bifásico, tá? Você pode chamar de bifásico, não tem problema. Qual a diferença desses dois? Esse é monofásico, então ele só usa fase e neutro 220, isso é muito importante, tá? Esse híbrido, ele não trabalha fase 220, somente fase neutro 220, tá? E o SPT, ele trabalha fase, neutro, fase. Então, fase neutro, 120, fase 240. Né? Então, nos locais aí com instalações bifásicas, você pode usar o SPT. Ah, posso usar o híbrido? Não, não pode. Tá? Instalação bifásica tem que ser esse cara aqui. E vice-versa. Tá? Então, trifásico 380, 220, mono e bifásico, né? Ou fase dividida. Aqui eu deixei alguns detalhes interessantes. Por exemplo, essa linha aqui, ó, os trifásicos e monofásicos, eles conseguem uma sobrecarga de 50% durante 10 segundos. Então, por exemplo, vamos pegar esse de 10, né? Vai ficar mais fácil aqui. Então, o de 10, ele consegue operar em 15 kW durante 10 segundos, tá? O SPT, ele tem uma sobrecarga de 20%, porém, durante 60 segundos. Então, essa é uma característica importante que a gente manter em mente, pode ser útil em algumas situações, tá?
Aqui, compatibilidade com as baterias. Então, aqui, existem outros modelos, tá? Como a HS36, que é um outro modelo que a gente está trazendo, que é compatível com todos esses caras aqui. O SPT, ele só é compatível com a T58, tá? Somente essa bateria aqui, ó. Então, X1 SPT, T58. E não aceita chumbo ácido. Esses modelos aceitam chumbo ácido, porém, é extremamente, como eu diria, eu desencorajo extremamente colocar chumbo ácido, porque como eles são inversores que utilizam baterias de alta tensão, por exemplo, o monofásico aqui, ele começa com 80 volts, é o mínimo que você pode colocar. Então, já dá aí umas 7 baterias, né? Esse cara aqui, que são os trifásicos, eles já começam com 180, entendeu? Então, já precisaria aí 14, 15 baterias em série, o que é um absurdo, tá? Então, apesar de ele suportar, eu não vejo nenhuma aplicação prática realmente desse modelo com chumbo ácido, né? Você não tem como balancear a carga, você não tem como monitorar as baterias, então você colocar uma quantidade dessas de baterias em série é muito complicado mesmo, tá? E aqui tem os tempos de comutação, então até 10 milissegundos aqui para os inversores, para a linha G4, né, o 380, 220 mono, e até 20 milissegundos para o SPT, tá? Detalhe, posso colocar os sistemas em paralelo, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho 380, eu tenho de 15, mas eu tenho uma carga que eu quero atender em off-grid, que é 20 kW, não tem problema. Você pode colocar, por exemplo, 2 inversores de 15 em paralelo, tá? Isso falando só do inversor, aí você tem que colocar também as baterias para atender essa carga, depois a gente vai ver melhor isso, tá? Então, vamos lá, sistema trifásico, até 10 equipamentos em paralelo. Tá? Sistema mono-bi, até 2 equipamentos no máximo. Tá? Esse é um detalhe bem importante. Marcelo, Okay? tem uma pergunta no Legal. chat. A comutação deles é com comutadores ou chaves estáticas? A comutação deles é através de relés interno, tá? Quando você tem somente um equipamento, tá? Dependendo da aplicação, até 2 ou 3 você consegue utilizar só os inversores, e aí é feito através de relé interno. 20 milissegundos chega a desligar? Depende, normalmente não, tá? Normalmente não desliga com esses 20 milissegundos. Por exemplo, isso é o SPT, né? Se a gente estiver falando do geral aqui, que é o trifásico e o mono, até 10 milissegundos aqui é nível de no-break. É o mesmo tempo de comutação de um no-break. Então, assim, em 90% dos casos não vai desligar. Agora, posso garantir que nunca vai desligar nenhum computador? Aí não. O ideal seria verificar, por exemplo, quero colocar eles em um servidor. Pô, garanto que não tem como garantir, tá? Mas esse tempo, para vocês terem uma noção, é o mesmo nível, é o mesmo tempo que um no-break, né? Que é o que a gente normalmente costuma utilizar em computadores, leva para fazer a comutação. Então, normalmente não vai desligar nem internet, nem computador. Tá? Acho que eu respondi, né? Bacana. Aqui eu deixei vamos dizer assim, um diagrama em bloco do que para que serve o BMS, tá? O Battery Management System. Então, é um sistema de gerenciamento de bateria. Então, você tem dentro de um pack de bateria, você tem várias células. Elas são ligadas em série e em paralelo, dependendo da configuração de bateria, tá? E você precisa monitorar célula a célula. O que eu preciso monitorar? Cara, como é que está a tensão dessa célula? Como que está a temperatura dessa célula? Como que está o estado de carga dessa célula? Quando elas começam a se desbalancear, o BMS tem que fazer isso aqui, ó, que é o balanceamento das células, né? Por quê? Você não pode ter nem sobrecarga e nem sobredescarga nessas baterias, senão você diminui demais a vida útil delas, tá? No caso da sobrecarga, pode ser inclusive perigoso, né? Então, para evitar isso que existe o BMS. O BMS conhece a célula, ele sabe os limites, e ele é que faz todo esse controle, ele faz o balanceamento, vê como é que está o estado de carga dela, vê quanto é o máximo que ela está conseguindo chegar, né, do nível de carga, e informa tudo isso para o inversor. Então, o BMS, ele é o cérebro da gestão da bateria. O inversor, basicamente, ele só fornece o que o BMS precisa, de tensão e corrente. Quem faz toda a parte de proteção e gestão das baterias é o BMS, tá? O inversor, nesse cenário, ele não tem uma participação, vamos dizer assim, direta, né? Então, basicamente é isso, tá? BMS, Battery Management System, você precisa ter um BMS em toda a bateria de íon de lítio. Algumas já vêm integrado, como por exemplo aqui, eu deixei como exemplo para a gente dois modelos de baterias, tá? A T58. Então, a gente tem duas versões dela aqui, que é a Master, que tem esse displayzinho aqui, onde você tem alguns LEDs em que ele vai te mostrar o estado de carga das baterias. E aí você tem a Slave,
em que ela não tem aqui o BMS. Então, o que acontece? Eu sempre tenho que utilizar, beleza, eu vou usar um inversor X, pode ser aqui, ó, qualquer um desses aqui, né, que foi o que eu mostrei para vocês. E aí eu vou querer usar a T58. Eu tenho que ter pelo menos uma bateria master, tá? No caso dos trifásicos aqui, ó, você tem que ter pelo menos uma bateria T58 master e mais uma slave, tá? Então, assim, a T58 master, ela vai ter que estar sempre presente, né? Com uma única exceção que eu vou mostrar depois para vocês. Mas a regra seria assim, ó. Tem uma master, depois eu vou acrescentando slaves, tá? Aqui eu já deixei uma colinha, que seriam os mínimos e máximos de baterias que a gente pode colocar em cada linha de inversores. Então, aqui, ó, monofásico, geração 4, no mínimo uma master, tá? E máximo uma master mais duas slave, da T58. A HS36, que é esse modelinho aqui, ó, que, diga-se de passagem, é muito fácil de instalar. Mínimo 2, máximo 8, tá? SPT, né? Uma master, máximo uma master e uma slave aqui para o SPT. E aí depois vem o 6 e 7, que é uma master mínimo, uma master, duas slaves, tá? Só muda aqui, ó. E no trifásico, uma master e uma slave no mínimo. E aí uma master mais 3 slaves no máximo. E aqui tem o mínimo e máximo para cada um também da HS36, tá? Então, você pode ter modelos diferentes. Aqui a gente tem o BMS integrado. No caso da HS36, que é essa que a gente consegue ir montando uma em cima da outra, tá? Você percebe que aqui não tem cabeamento externo, tá? Todo o cabeamento é feito internamente. Então, conforme você vai conectando uma bateria em cima da outra, todo o cabeamento é conectado entre a parte de baixo e a parte de cima das baterias. E assim vai indo. Você só vai sair com o positivo e negativo aqui do BMS e jogar lá no inversor, né? Então, aqui a gente tem o BMS separado. Então, aqui tem o BMS, ele faz toda a gestão e proteção. E aqui tem os módulos da bateria, que é o TP-HS 3.6. E aí você vai empilhando elas, tá? Então, você tem diferentes formas, né? Diferentes layouts de baterias, tá? A gente tem outros modelos também de bateria. Sugiro, inclusive, que depois vocês deem uma olhada no site da Solax. Porém, nem todos esses modelos, tá? É importante dizer, a gente vai trazer para o Brasil. Tem alguns que não fazem sentido, né? E os custos também para trazer é alto, né? Principalmente certificação e esse tipo de coisa, tá? Por que eu destaquei? Então, vamos lá, aqui algumas características das baterias, né? Tensão nominal, faixa de operação, né? Energia total. Aí eu destaquei dois valores aqui. Primeiro, a energia útil da bateria e depois a potência padrão, tá? A energia útil, ela vai ser a energia total, que no caso aqui, vamos pegar a T58, é 5,8, menos 10%, porque o DOD, que é a profundidade de descarga máxima da bateria, é 90%. Então, eu sempre tenho que deixar 10% na bateria, tá? Então, a minha energia útil, que é o que eu vou poder utilizar para prover para as cargas em uma emergência, é 5,1 kWh. Então, energia total ou energia nominal e energia útil é o que eu consigo fornecer, que é tirando os 10% que precisa ficar na bateria, tá? Potência padrão agora é outro ponto bem importante, né? Um detalhe, nunca confundir energia, né, que é potência e tempo, com potência. Então, vamos lá. A bateria aqui, ó, ela possui uma energia útil de 5,1 kWh. A potência padrão, que é qual que é a potência que eu consigo entregar de uma forma instantânea, é esse valor aqui, ó, tá? Aí você tem a potência máxima. O que eu vou usar na hora de dimensionar o sistema? A potência padrão. O que eu vou usar para calcular quanto tempo minha bateria vai durar? A energia útil. Tá? Por que eu uso a potência padrão e não uso a potência máxima? A bateria só vai entregar a potência máxima se a temperatura das células estiver entre 20 e 45. Então, se a temperatura da célula estiver abaixo ou acima, né, desse limite aqui, abaixo de 20 ou acima de 45, ela só entrega a potência padrão. Então, beleza, eu vou lá, eu tenho uma carga de 4 kW. Vou botar um inversor de 5 kW, legal. Posso usar só uma bateria? Não, porque a bateria só vai chegar em 2,8. Preciso pelo menos duas para atender essa carga. Tá? Basicamente, é essa a lógica. Ok? Essa é a bateria do A1, não vou me estender muito aqui, mas a lógica é a mesma, é uma bateria estacável, é 5 kWh. Cada bateria, basicamente, você começa com um mínimo de 2 e vai até 4 baterias no máximo, tá? Aí depois você pode colocar o A1 aí em paralelo.
Não vamos nos estender aqui. Detalhe importante, tá? Todas essas baterias que eu estou mostrando para vocês são baterias de alta tensão. O que isso significa? Elas sempre são associadas em série. Sempre são associadas em série. Então, o que acontece? Aqui eu dei um exemplo da T58, né? Você coloca uma Master, da Master ou do BMS, vai sempre sair um positivo e um negativo, indo lá para o inversor, né? E aí liga na entrada da bateria, e o cabinho de comunicação. Tá? É sempre isso, são só 3 cabos. Comunicação, positivo e negativo. Detalhe, isso aqui já vem incluso nas baterias de alta tensão. Tá? Já vem tudo incluso. Você não precisa comprar nada, não precisa limpar nada, não precisa fazer nada. É só plugar, só conectar. Tá? E aí, entre as baterias, você vai ter positivo, negativo e comunicação. E aí vai ligando até o máximo. Se for monofásico, até 3 baterias. Se for trifásico, até 4 baterias. Tá? E elas sempre são ligadas em série. Então, na última bateria, você vai ligando positivo, negativo, de uma para outra. Na última bateria, você faz o jumper, que também acompanha as baterias, e aí você fecha o circuito de todas as baterias em série, vem para o BMS aqui e liga no inversor. Tá? Todos os detalhes de cada tipo de bateria, como que funciona todas as conexões, bem detalhadamente vocês encontram no guia de instalação. Tá? Sugiro que sempre deem uma olhada antes de ir para a obra, antes de fazer a instalação, e se surgir alguma dúvida, entre em contato com a gente antes. Eu sei que nem sempre é possível, obviamente, né? Mas é sempre bom se preparar antes, porque imagina, sei lá, o Marcelo está doente, o Matheus está viajando, ou tá, né? Por exemplo, agora está no treinamento aqui. Se alguém que não se preparou está me chamando, vai ficar esperando, entendeu? Então, tentar sempre se preparar antes, para não ter problema lá na hora, né? Para chegar lá, fazer com tranquilidade, tentar de preferência uma vez só no cliente, né? E é isso, tá? Então, baterias de alta tensão, associação sempre em série. Bateria de alta tensão é a bateria que tem a maior qualidade, é o sistema que vai ter a maior durabilidade, é o sistema que vai te dar menos dor de cabeça. Temos baterias de baixa tensão? Temos, tá? Mas, qual que é a questão da bateria de baixa tensão? Preço, né? Ela é um pouquinho mais barata, porém a vantagem dela meio que termina por aí, tá? Marcelo, no Pois não. Q&A, a gente tem o Vanberto, ele pediu, poderia repetir a lógica de potência das baterias? Ele deu exemplo de cargas, 1 ou 2 baterias, não entendi aqui. Acho que é melhor no Aqui, ó. final que você dá um exemplo muito mais Não, eu já prático, vou dar né? aqui, ó. Sim, Tá, sim, o que beleza. acontece? Vamos lá, por exemplo, assim, ó, eu tenho que considerar sempre o pior cenário. Então, eu vou ter uma falha noturna, eu não vou ter os módulos para me ajudarem lá. Então, vamos lá. Olha só, essa é a potência padrão da bateria. Então, ela é 2,8 kW. Ela não consegue entregar mais do que 2,8 kW se a temperatura das células estiver fora dessa faixa de temperatura, né? Então, a gente sempre considera ela. Então, vamos lá. A máxima potência que eu garanto que a bateria vai entregar é 2,8 kW. Beleza. Ah, legal, eu tenho uma carga, então, que é 5 kW. Beleza, eu vou lá, seleciono um inversor, 10 kW de inversor. Bacana, já atendi a carga com o meu inversor. Porém, ele tem que tirar a potência de algum lugar, quando ele não tiver módulo. Ele tem que tirar essa potência da bateria. Então, se eu colocar uma única bateria, imagine que seja um monofásico, tá? Não tem um monofásico de 10, vamos mudar. Vamos dizer que é um monofásico de 7,5. No monofásico de 7,5, eu posso colocar só uma bateria que ele funciona, tá? Porém, olha só, quanto que a minha bateria vai poder entregar? 2,8 kW. Então, se eu tiver uma carga de 4 ou 5, ele não vai conseguir atender. Vai dar uma sobrecarga. Então, o que eu faço? Bom, uma única bateria não vai dar. O que eu vou ter que colocar? 2 baterias. Se eu tiver 2 baterias, eu vou ter agora 2,8 vezes 2. Então, eu vou ter 5,6 agora kW de bateria, né? A minha carga é 5, bacana. Atendi a carga com as 2 baterias aqui. Está fechado o cálculo. É basicamente isso. Lembrar que não é só o inversor que vai fornecer potência. Essa potência vai ter que vir de algum lugar. Se for uma falha noturna, que acontece muito, você não tem módulo. Então tem que vir totalmente da bateria. Então a bateria precisa estar preparada para fornecer a potência suficiente para as cargas. Essa é a carga instantânea, né, Marcelo? Exato, é instantâneo. Quilowatt é instantâneo, né? Potência é instantânea. Perfeito. Fechou? Então tá bom. Lembra que eu falei... O Ronaldo está perguntando onde está o 2,8. Não, viu? Eu entendi. Ah, Obrigado. Pegou, Ronaldo? Então fechou. Fechou. Beleza, qualquer coisa vai perguntando aí. Então, fechou? Então, olha só, lembra que eu falei que sempre tem que colocar uma master e depois as slaves?
onde que isso não vale? Quando a gente usa esse acessório, a gente chama de BMS Parallel Box, tá? Aqui é o 2 é porque ele está na segunda geração dele. Aí o que acontece? Agora, não obrigatoriamente eu preciso ter a T58 Master, né? Se eu usar o BMS Parallel Box, para que ele serve? Eu consigo dobrar. Imagina o seguinte, o inversor tem só um banco de bateria, só uma entrada, né? Então, se eu usar o BMS Parallel Box, ele tem uma saída e duas entradas. Então, agora o que eu faço? Ao invés de ligar a bateria direto no inversor, eu ligo dois bancos de bateria no BMS Parallel Box, como está aqui na tela, e agora a saída desse carinha aqui é que eu vou ligar no inversor. Então, eu dobro a quantidade de baterias. Então, aqui está resumido. Ó. Nos monofásicos, a gente consegue colocar no máximo 3. Né? Usando o BMS Parallel Box, eu consigo colocar 6. No trifásico, eu conseguia colocar no máximo 4. Agora, eu consigo colocar 8 baterias, porque eu dobro a quantidade de bancos de baterias que eu tenho na minha instalação. Tá? Detalhe importante, muito importante. Tem que ter a mesma quantidade de baterias em ambos os bancos, tá? Então, se usar 2 em um lado, tem que usar 2 em outro. Porém, se por algum motivo, sei lá, tô em falta da T58 Master e eu vou usar o BMS Parallel Box para substituir ela, né? Beleza. Quero usar 3 baterias só. Posso? Pode, mas aí você vai usar um banco só, tá? Se você estiver usando 2 bancos, você tem que ter a mesma quantidade de baterias nos 2 bancos, tá? Que é como se elas estivessem em paralelo. Elas não estão exatamente em paralelo, mas é como se estivesse, tá? Para a gente entender aqui a lógica de operação. Então, preciso de mais energia. Energia. O BMS Parallel Box, ele nunca vai aumentar a potência máxima que as baterias podem fornecer. Então, vamos lá. Lembra que uma bateria, a potência máxima, aí, ó, a potência padrão é 2,8 kW. Então, eu pego aqui 2,8, 2,8, 2,8. Tenho aí 7,5, tá quase 8 kW, é isso? 5, 7,5, 8 e alguma coisinha, com 3 baterias, né? Beleza. Ok, lindo. Ah, eu preciso de mais potência. Preciso de mais potência. Vou colocar mais 3 baterias aqui, vou dobrar a potência. Não. Você vai dobrar a energia armazenada. A potência jamais vai ser ultrapassada. Tá? Isso é muito importante. A gente só vai usar o BMS Parallel Box quando a gente precisa aumentar a energia do sistema. Se eu precisar aumentar a potência do sistema, imagina assim, ó, eu tenho um monofásico já com o máximo de baterias que são 3. Pô, esse monofásico com essas 3 baterias não deu. Né? Não, vamos no caso do trifásico, porque o monofásico não faz sentido. Eu tenho lá um trifásico com 3 baterias aqui, ou com 4 que seja, putz, não atendeu a minha carga em potência. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar inversores em paralelo. Tá? Aí você vai paralelar inversores e cada inversor com as suas baterias. Tá? Depois eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, o BMS Parallel Box é um acessório para a gente aumentar a energia e não a potência que a gente vai conseguir fornecer para as cargas. Tá? Então, Então, no aumenta a caso, autonomia. seria aumentar a autonomia, né, Marcelo? Exato. Energia é igual a autonomia, né? Exatamente. Então, aqui tem aumento da autonomia, tem redundância, aumento da vida útil, você pode usar eles alternados, né? E uso misto de módulos velhos e novos também. Então, o BMS é um acessório interessante que você pode utilizar para aumentar aí a autonomia do sistema, tá? Ah, galera, tá ok, poderia... Tá, não foi. Ok? Acho que aqui deu para entender mais ou menos, né? Então, o BMS, você dobra a quantidade de baterias que você pode colocar e é para aumentar somente a energia armazenada, a autonomia que você vai ter no caso de uma falha da concessionária. Vamos lá, operação padrão agora dos nossos inversores. Como é que funciona? Tá? Primeira operação, que é o backup parcial. Então, olha só, eu tenho cargas comuns e eu separei aqui meus circuitos, que são as minhas cargas prioritárias. Meu ar-condicionado, minha geladeira, minha segurança, meu portão eletrônico, né? Minhas TVs, minha iluminação. Né? Separei aqui num circuito bonitinho, liguei todo mundo na saída EPS do inversor. Né? E o restante das cargas eu deixo onde está, não mexo. Bacana. Tá um grid, como que o inversor faz? Basicamente, ele tem um relé que conecta a saída EPS na entrada da rede aqui. Então, você está alimentando as cargas através do inversor. Tá? Porém, quem está alimentando a carga é a concessionária. Tá? Ok, o inversor pode estar gerando aqui, pode estar exportando, pode estar fazendo um zero grid, ele pode usar aqui a potência das baterias para alimentar cargas, se você tiver em alto consumo, e por aí vai, né? Mas o fato é, quando ele está no grid, ele está conectado aqui, ó, EPS está conectado na rede. Então, enquanto tiver concessionário, a saída EPS aqui está conectada, é como se ela estivesse conectada na concessionária, tá?
Bacana. Falhou a concessionária, o que acontece? A saída ou entrada à rede, tanto faz, né? A conexão rede, vamos chamar assim, ela é desligada, então ele faz o anti-ilhamento, né? Eu desliguei aqui, desconectei, as cargas comuns vão ficar sem energia, e aí ele aciona a saída EPS através da bateria do fotovoltaico, para alimentar essas cargas aqui. Prioridade, sempre fotovoltaico. Sobrou potência de fotovoltaico, joga para a bateria. Pô, caí agora a potência, puxa da bateria. Sobrou de novo, carrega a bateria. E aí sim ele vai ficando, tá? Enquanto a gente tiver com módulo fotovoltaico e bateria. Então, durante a operação diurna, a gente vai ver no final lá, fazer um dimensionamento, onde a gente considera somente a autonomia das baterias. Mas quando a gente tem fotovoltaico, aquela autonomia que a gente considerou, ela pode ser estendida muito, tá? Com a ajuda do sistema fotovoltaico. Então, essa é a operação básica dele. On-grid, as cargas aqui estão na rede. Off-grid. Off-grid, eles são alimentados pelo fotovoltaico e pela bateria. Primeiro detalhe, né, importantíssimo, essas cargas não podem ultrapassar a corrente nominal do inversor. Então, por exemplo, o inversor, a corrente nominal do inversor é 20 amperes na saída EPS, as cargas aqui jamais podem ultrapassar essa potência, tá? Porque se essas cargas ultrapassarem essa potência, a gente já teria que fazer algo desse sentido aqui, ó, que seria o nosso backup total. Tá? Então, olha só. No caso do backup total, o que acontece? Né? Eu não consigo separar as minhas cargas. Esse é o cenário ideal, onde eu consigo separar minhas cargas prioritárias. Né? Tenho carga comum aqui, carga prioritária aqui. Nesse cenário, eu não consigo fazer essa separação. Por quê? Às vezes os circuitos estão todos misturados, né? Eu tenho iluminação que está aqui, mas que já puxa para o portão, que daí tem uma geladeira pendurada, sabe? Você tem vários circuitos, pode estar até minimamente separado, mas tem muita coisa que o cliente gostaria de que operasse em emergência dividida em vários circuitos. Então, no final das contas, você não consegue separar, né? Pelo menos não facilmente. Aí o que acontece? Beleza, vamos supor aqui, não consigo reorganizar meu quadro elétrico minimamente aí para atender lá aquele requisito, vai ficar muito cara a obra, o cliente não vai querer, né? Vai dar quebração, não sei, né? Não consigo separar, por algum motivo. Aí eu tenho que usar esse ATS externo, tá? O ATS externo a gente chama de Matebox avançado. Basicamente, o mais importante que ela tem dentro dela são esses dois contatores, tá? Então, como que funciona? Antes, as cargas eram alimentadas, né, por dentro do inversor. Agora, eu tenho esse contator externo, ATS, Automatic Transfer Switch, que é uma chave de transferência automática. Eu tenho esse contator aqui. Tem a concessionária, esse contator vai estar fechado, alimentando todo mundo. Né? O inversor vai estar ligado. Obrigado. Voltando aqui, então tem concessionária, esse contator aqui vai estar fechado, alimentando todo mundo, né? Aqui é a ligação do inversor, então ele pode usar para carregar a bateria, pode usar para exportar, né? O zero grid, da forma que ele tiver programado. Beleza. Falhou a concessionária, o que acontece? Esse contator vai abrir automaticamente porque ele é alimentado, tá? Pela própria concessionária. Então, se a concessionária desliga, ele também desliga, tá? Esse cara desligando, ele permite que esse aqui feche. Esse aqui, que é o contator de emergência, vamos dizer assim, ele só vai fechar quando o inversor jogar tensão aqui nessa saída EPS, tá? Então, ele joga tensão aqui, esse contator fecha e alimenta todo mundo, tá? Alimenta a instalação inteira. Quais os cuidados que a gente precisa ter nisso aqui? Primeiro, a Matebox, ela precisa suportar essa corrente que está aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma instalação aqui com, sei lá, 60 amperes, tem que pegar a Matebox de acordo, né? Então, o limite dela é 63 amperes. Então, tem que cuidar com esse detalhe, tá? Segundo ponto, como a gente liga todas as cargas aqui, quem vai ficar responsável por não ligar carga demais é o cliente. Então, o que pode acontecer? O cliente desatento, né? Não sabe que não ouviu, porque quando o inversor entra em modo off-grid, ele tem um bip, né? Então, ele começa a bipar para alertar. Nem eu vi que, é 20 milissegundos, ou alguma coisa do gênero, nem vi que caiu a energia e tal e coisa. E aí, vou lá e ligo um ar-condicionado. Vai dar sobrecarga no inversor, ele vai se desligar. Tá? Então, aqui, ó, cenário perfeito, onde eu consigo controlar as cargas. Pô, não tenho condição de dar sobrecarga no inversor, maravilha. Esse é o cenário ideal.
Aqui seria um cenário mais realista em muitos casos, né? Onde eu não consigo separar isso. Porém, eu posso ter sobrecarga. Ok, eu não vou separar circuito, não vou fazer nada, mas eu posso ter sobrecarga no sistema. Aí tem que ir lá, resetar para ele voltar a ligar. Então, o que acontece? Os dois cenários têm lados positivo e negativo. Né? Nesse caso aqui, é que tem que ficar a carga do cliente. O que você pode fazer? Pode fazer algumas automações para desligar alguns equipamentos grandes, talvez, tipo, como, por exemplo, chuveiro, se tiver, sei lá, alguma bomba para piscina, esse tipo de coisa. Tentar colocar um contator aqui para desligar essas cargas maiores, para evitar esse tipo de falha. Tá? Então, é uma possibilidade de automação para tentar tirar um pouco isso do cliente. Tá? Dúvidas aqui sobre os dois modos, vamos dizer assim, modo padrão de operação? Então, backup parcial, separei minhas cargas. Backup total, não consigo separar. Tá? E aí, cada um com as suas características aí de vantagem e desvantagem. Tudo certo? Fechou. Vamos lá. A Matebox, que a gente chama de Matebox avançada, que é esse dispositivo aqui, ó, né, que faz essa função, esses dois contadores, eles são intertravados, ou seja, eles nunca fecham ao mesmo tempo, jamais. Eles têm dois intertravamentos, um deles é elétrico e o outro deles é mecânico, tá? E quando a gente configura aqui como ativa o EPS externo, a gente tem o terceiro nível, que é o intertravamento lógico, tá? Porque o inversor não vai ficar jogando tensão na saída aqui, só quando falhar a concessionária. Então, você teria ainda o terceiro nível de intertravamento. Então, a Matebox, a aparência dela é essa aqui. Quando que eu preciso? Vou fazer um backup completo. Então, tem que usar a Matebox avançada, cara. Tá? Quando que, eventualmente, eu não precisaria dela? Vamos supor que eu vou fazer o backup completo, mas toda a carga não ultrapassa a corrente da saída EPS. Beleza. Então, é como se fosse um backup parcial, né? Por que eu preciso fazer o backup total? Quando a potência da carga ultrapassar isso aqui. Se toda a instalação não ultrapassar a corrente da saída EPS, maravilha. Você não precisa dela, tá? Então, é um backup completo, mas que entra dentro do parcial aqui, porque a carga é menor do que a corrente da saída EPS, tá? Quer backup completo? Não. Quero fazer o all-in-one, que é esse modelo aqui, ó, né? Inversor, Matebox, BMS baterias? Sim. Aí usa a Matebox básica, que não tem contadores, não tem nada, é mais barato. Não quero fazer all-in-one, não quero fazer backup completo, então ela é opcional, tá? Basicamente é isso para você selecionar a Matebox. Tranquilo? Tá. Como que funciona, então? Então, aqui, funcionamento padrão. Como que funciona o paralelo dos equipamentos? Tá? Basicamente é simples, você vai ligar em paralelo as entradas rede e EPS, né? O grid e EPS. EPS aqui é o off-grid, ou emergência, né? Emergency Power Supply, né? É uma fonte de alimentação de emergência. Tá? Então, liguei todo mundo em paralelo, ó, separei as cargas, tá? Eu separei as cargas emergenciais aqui, para suportar, para que esses inversores suportem, né, consigam alimentar essas cargas. Ligo a rede CAN, tá, entre eles. No guia de instalação tem bem certinho como que você faz, é basicamente um RJ45, e que você vai crimpar utilizando o cabo de rede ali, de acordo com o padrão de cores que está especificado no guia de instalação, tá? Conecta ali em cada um deles, vai indo CAN1, CAN2, CAN1, CAN2 e vai indo, tá? No caso do trifásico aqui, até 10 equipamentos. Se for o monofásico, somente 2. Tá? Aí vamos lá, quais os critérios para mim fazer esse tipo de configuração? Eu não posso sair fazer de qualquer jeito. Primeiro, mesmo modelo de inversor. Então, se eu tenho inversor de 5 aqui, tem que ser inversor de 5 aqui também. Todos os inversores, mesmo modelo. Mesmo modelo e quantidade de baterias. Tá? Isso também é muito importante. Então, se eu tenho 2 baterias em um, tem que ter 2 no outro. Tá? 3 em um, 3 no outro. E assim sucessivamente. Tá? Mesmo modelo, quantidade de baterias, até 2 inversores, na verdade até 3, sem EPS e Parallel Box, e não pode usar a Matebox avançada aqui na saída. Tá? Então, tem que fazer estritamente essa configuração aqui. Tá? Então, esses são os requisitos básicos para a gente fazer a operação em paralelo dos inversores. Ok? Então, assim, ó, se eu tiver 4 inversores ou mais, eu preciso usar esse acessório, que é a X3 EPS Parallel Box.
né? X3 trifásico, EPS paralelo, né? Que é para mim paralelar as saídas EPS dos inversores. E box de caixa, né? Que é um quadro aqui. Então, como que funciona? Basicamente aqui, ó, quando eu tiver vários inversores aqui, eu vou ligar, né? Aqui é o quadro de distribuição geral, então eu ligar a rede de todo mundo aqui, normal, tá? Aqui tem as cargas comuns, aí separei aqui as cargas prioritárias, tá? De acordo com a matebox que eu vou utilizar aqui, se eu vou utilizar uma de 60 ou uma de 150, né? Então, os limites de corrente que ela suporta, tá? Então, eu tenho que separar as cargas prioritárias aqui, tá? Ah, não, tá todo mundo aqui, beleza. Eu não quero separar aqui, eu quero fazer tudo aqui. Tranquilo, só você tem que observar que toda carga não pode ultrapassar isso aqui, ó. Ou é 87 para essa versão, que é de até 60, né, até 5 inversores, ou 217 amperes para até 10 inversores. Tá certo? Tem que sempre respeitar esses limites de corrente quando for utilizar aqui a EPS Parallel Box. E aí depois você vai ligar as saídas EPS, todo mundo em paralelo aqui, só que nesse barramento de emergência. Então, o que acontece? Quando tem concessionária, esse contador fica fechado, né? Então, a concessionária alimenta as cargas não prioritárias e alimenta as cargas prioritárias por aqui, né? As saídas EPS aqui estão desligadas, não tem tensão nenhuma aqui. E esse contador está aberto. Tranquilo. Falhou a concessionária. Abre automaticamente esse aqui, porque ele é alimentado pela concessionária. Aí o que acontece? Os inversores entram em paralelo aqui no barramento, né? Quando os inversores estiverem em paralelo no barramento, ele manda esse comando aqui de fechamento desse contador de emergência e conecta aqui o barramento de emergência nas cargas prioritárias. E esse contador faz o antilhamento. Tá? Basicamente, o X3 EPS Parallel Box é isso. Então, se eu tiver 3 ou mais, aí já eu coloco a EPS Parallel Box. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Tranquilo, Marcelo. Então, tá bom. Então, Os engenheiros estão entendendo tudo ali, ó. Não, pô, a explicação é boa, né? Daí todo mundo entende. Ou todo mundo... Eu acho que, assim, quando não tem pergunta é simples, né? Ou entenderam tudo ou não entendeu uma bolhufa, né? Mas eu acho que é o primeiro. Eu acho que a galera está entendendo. Vamos lá. Então, tá bom. Já saímos agora do paralelo dos inversores. Agora vamos para um outro assunto que é bem interessante, que é a parte de microrede com inversores on-grid. Então, vamos lá. Eu tenho já um sistema instalado, tenho meu sistema on-grid lá instalado, eu quero botar um sistema com baterias, tá? Eu tenho duas possibilidades. Uma delas é fazer o AC couple. O que que acontece? Eu coloco só o inversor com a bateria e ligo no CA. Normal. Então, eu programo lá o horário que eu quero carregar a bateria. Eventualmente, se eu quero fazer um peak shave, um alto consumo, eu programo o horário que eu quero descarregar ela. E é isso, tá? Falhou a concessionária, vai entrar só a bateria, vai ficar operando ali até descarregar a bateria e acabou, tá? Aí existe uma outra solução. Para o trifásico geração 4, não, porém os de maior potência, sim, tá? E para o SPT também, tá? Então, vamos falar resumidamente, o monofásico e o bifásico de 6 kW conseguem fazer isso aqui. Então, para fazer uma microrede com um inversor on-grid, pode ser qualquer inversor on-grid, tá? O que você vai fazer? Como é que funciona? Então, olha só aqui, ó. Eu tenho um exemplo, né, que eu tenho aqui minhas cargas sendo alimentadas por esse equipamento aqui, né, sendo alimentadas pelo inversor híbrido. Percebam que eu não tenho fotovoltaico, que o meu fotovoltaico está aqui no meu inversor on-grid, né? Ele que está fazendo toda a geração para mim aqui, no híbrido eu não tenho fotovoltaico. Aí o que acontece? Quando tem a concessionária presente, primeiro, você vai ligar o inversor on-grid, que antes estava ligado, vamos dizer, aqui, ó, na concessionária, né? Você vai ligar agora ele depois da saída EPS. Então, o que acontece? Quando ele está com a concessionária presente, ele vai estar como se fosse um grid normal. A corrente que ele injeta, né, vai circular por dentro do inversor aqui, né, e ir para a concessionária, né, o excedente. Né, ele alimenta as cargas, se tiver excedente, vai para a concessionária, tá? Operação normal, sem nenhum problema. O que acontece quando falha a concessionária? Falhou a concessionária, a saída aqui, né, a conexão rede vai ser desligada, ele faz um antilhamento, aciona a saída EPS. O que o meu inversor no grid aqui vai entender? Pô, voltou a concessionária, cara, eu estou com tensão, frequência aqui dentro dos meus parâmetros, voltou a concessionária, eu vou começar a gerar. Né? Então, ele vai contar o tempo de conexão e vai reconectar com o sistema aqui. Aí, o que acontece? O inversor vai gerar aqui, se tiver excedente de potência tiver mais potência fotovoltaica do que potência de carga, o excedente pode ser jogado para a bateria. Aí, ele utiliza o inversor híbrido, utiliza para recarregar as baterias.
Faltou potência agora do inversor on-grid. Eu tiro agora a potência da bateria e jogo para a carga. Tá? Sobrou potência do inversor on-grid, jogo agora de volta para a bateria. E assim ele vai. Supondo que tenho potência do inversor, no máximo, não tenho carga nenhuma, já joguei toda a potência da bateria, toda a energia que eu podia para a bateria está 100% carregada. O que ele faz? Ele pode desconectar o inversor on-grid por sobrefrequência, né? Tem uma curva que vai mostrando, conforme o estado de carga da bateria vai subindo, o inversor vai aumentando a frequência da saída EPS. Para quê? Para causar um derating no inversor on-grid por sobrefrequência. Se o inversor on-grid passou pelo Inmetro, tá? Isso é muito importante, tá? Ele vai operar normalmente aqui, porque o inversor, essa microrede só vai funcionar legal se esse inversor aqui tiver o derate por sobrefrequência. Tá? Então, conforme a frequência vai subindo, ele começa a baixar a potência e até o ponto de desconexão, que são 62 Hz, né? Segundo a norma brasileira. Então, o que acontece? Como que o inversor híbrido controla o inversor on-grid? Através da frequência. Não existe nenhuma comunicação entre os dois, tá? O que você vai adicionar aqui? Ó? Adiciona um TC aqui também nesse inversor, que a gente consegue fazer um monitoramento aqui da potência que esse inversor está gerando, tá? Então, você tem o TC que acompanha aqui, coloca mais um TC aqui nesse inversor on-grid para acompanhar qual que é a geração desse cara. Tá? Beleza. Então, entendemos aqui. No on-grid está aqui por dentro do inversor, normal. No off-grid, ele acha que o híbrido é a rede, entra e faz a geração normal, e o híbrido vai controlar a potência dele através da frequência. Tá? Através da frequência. Aqui, ó. Marcelo, tem uma pergunta do Marcos. O Milani está fazendo a contribuição, respondendo ali embaixo, mas ele perguntou: essa alteração de frequência não pode causar danos nas cargas prioritárias? Não, porque, por norma, as cargas têm que suportar até 62 Hz, que é o padrão brasileiro da rede elétrica. Então, todos os inversores, até 62 Hz, eles têm que continuar funcionando. Tá? E aqui tem a curva. Tá? Todas as cargas, elas têm que ter esse range de frequência. Tá? Isso é por norma. Eles precisam operar. Tá? Por isso que o inversor também faz o derating e só vai se desconectar quando estiver lá em 62 Hz. Tá? Esse princípio de frequência... Hã? Não, desculpa, eu só ia fazer uma contribuição que hoje o grid zero ele é feito dessa maneira. Então, para ficar um pouco mais visual, né? Mais ou menos, mas assim, ó, outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, ó, esse princípio da frequência entra no mesmo princípio da tensão. Quando eu instalo um inversor lá no meu cliente, pô, sei lá, a tensão nominal é 220, quando eu meço lá já está 230, e quando o inversor está no máximo de geração está 240. Eu já peguei instalação com 250, com 260, entendeu? Ou seja, não é porque a tensão subiu um pouco que a carga vai se danificar, não é porque a frequência varia para cima ou para baixo que a carga vai se danificar. Tá? Agora sim, vamos lá. Pô, eu tenho uma carga aqui muito crítica, sei lá, é um motor síncrono que precisa operar especificamente nessa velocidade, senão... Então, não coloca, tá? Então, não faça microrede. Ok? Preciso... Pô, ele tem alguma referência aqui que tem que ser 60 Hz, 60 até alguma coisinha. Então, não coloca na microrede. Isso aqui é para uma residência comum, onde você tem geladeira, ar-condicionado, né, sistema de monitoramento, portão eletrônico. Cargas comuns, tá? Cargas especiais que não podem sofrer variação de frequência, aí é bom não fazer a microrede, aí você faz o acoplamento CA, por exemplo, tá? Que aí fica mais simples, né? Ok? Não sei se respondeu. Então, bacana. Acho que foi, né? Sim. Tá. Eletrônico tem fonte retificadora e não muda nada. Isso. Exatamente. O que acontece? A maioria, se for fontes chaveadas, como a maioria dos equipamentos que a gente utiliza, esses 2 Hz a mais ou a menos que fosse, também não afetaria. Para mais é melhor ainda, sabe por quê? Porque normalmente você tem uma ponte retificadora e filtro, né? Quanto maior a frequência, menor é o ripple que você tem na saída desse filtro. Tá? Então, ela pode operar ainda melhor. Tá? Então, vamos lá. Agora, a microrede com um grupo gerador. Ah, perdão. Espera aí que eu estou
gente acabou falando aqui, eu estou pulando uma parte muito importante. Tá? Então, vamos lá. Quais os 2 pontos que eu preciso observar para colocar? Eu não posso colocar qualquer inversor de qualquer potência. Primeiro, a potência do inversor on-grid ela tem que ser menor que a potência da EPS. Por quê? Lembra que quando está um grid, ó, toda a potência, toda a corrente dele pode estar circulando por aqui. Imagina que eu estou com quase nada de carga aqui, por algum motivo. Toda a potência dele vai circular por aqui. Então, a saída EPS precisa suportar a corrente do inversor on-grid. Esse é um ponto, tá? Lembra, EPS é conectada na rede através de um relé. Então, se esse relé não aguentar essa corrente aqui, lascou, né? Você vai acabar danificando o híbrido. Segundo ponto, a potência do inversor on-grid tem que ser menor ou igual que a potência das baterias. Por quê? Novamente, se eu não tenho carga aqui, eu preciso ter a capacidade de absorver instantaneamente toda essa potência. Tá? Senão a microrede não vai ficar estável. Esse é um ponto importante. E aí vai ficar um negócio inútil. Né? Aí seria melhor nem fazer. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Lembra que eu falei, potência padrão da T58 era 2,8 kW. Então, beleza. Eu tenho um X1 híbrido aqui, pô, vou botar uma só bateria. A maior potência de inversor que eu posso botar aqui é 2,8, se eu quero fazer microrede. Eu quero colocar um de 5, cara, então vai ter que colocar 2 baterias T58, tá? Porque aí você tem 2,8 mais 2,8, 5,6. Ok? Então, observar sempre esses 2 parâmetros e adicionar também esse TC aqui, tá? Aí coloca esse TC. Coloca o TC para a gente monitorar quanto que esse cara está gerando. Ok? Marcelo, tem uma pergunta Pois no não. Q&A. Como fica a questão de picos de corrente em partida de motores na saída EPS? O que tem? Eles precisam suportar. Você tem que, assim, ó, quando você vai dimensionar, vou dimensionar a microrede. Eu não posso levar em consideração um inversor on-grid para me suportar. Então, por exemplo, eu tenho lá um motor de, sei lá, um CV, 700 watts, mas ele dá 3, 4, 7 vezes a corrente nominal na partida. Então, eu tenho que pegar esse valor e garantir que a minha bateria vai suportar essa potência. E o meu inversor, obviamente, né? Então, vamos supor aí, eu tenho um inversor de 5 aqui, né? A minha carga é de 4, mas ela dá um pico de 8, né? Não, de 4 a 8 não seria trifásico. Mas vamos pegar um trifásico. Não, microrede só com mono. Então, vamos supor assim, eu tenho uma 3, ela dá um pico de 4,5, que seja, tá? Então, beleza, coloquei um inversor de 5, ok, bacana, coloco uma bateria só? Não, eu tenho que colocar pelo menos 2, que é 2,8 vezes 2,8 dá 5,6, o pico da minha carga é 4 e pouco. Então, assim, ó, não considero um inversor on-grid para isso. Por quê? Primeiro, eu posso ter uma falha noturna. Segundo, eu posso ter uma falha no dia que está chovendo, totalmente esse inversor nem contribui, tá? Então, simplesmente, a lógica para calcular a corrente de pico é a mesma com ou sem microrede, tá? Ok? Então, fechou. Agora, vamos lá. A microrede com grupo gerador, praticamente todos os nossos equipamentos fazem. Agora, sim, tanto monofásico quanto trifásico, praticamente todas as linhas fazem isso aqui. Qual que é o detalhe aqui? Normalmente, quando você vai fazer isso aqui, você já vai ter lá na instalação um grupo gerador, você já vai ter lá o ATS instalado. Aí o que acontece? Falha a concessionária, o grupo gerador parte aqui, transfere o ATS e alimenta todas as cargas, né? Beleza, agora eu vou instalar um sistema híbrido lá também. Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui, eu deixo minhas cargas normais aqui, vou colocar minhas cargas críticas agora, eu tiro daqui, ligo aqui na saída EPS, né? Saída grid conectada aqui nessa saída, sem problema. Tranquilo. O que eu vou adicionar? Esse TC já acompanha o inversor. Então, eu vou adicionar os TCs aqui, nesse ponto de conexão, ó. Entre a saída do ATS e as primeiras cargas, tá? É como se fosse no ponto de entrada aqui, ó. Tá? Tanto aqui quanto aqui, tanto faz. Tá? E vou adicionar um Smart Meter. Eu preciso adicionar um Smart Meter aqui, ó. Tá? Por quê? Para o sistema saber quando ele está em paralelo com o inversor e quando ele está em paralelo com a concessionária. Né? Então, vamos lá. Ele vai estar lendo um fluxo de potência aqui, vai estar lendo um outro fluxo de potência aqui. Se não bater os 2 fluxos de potência, né, ele sabe que ele está ligado no grupo gerador. Por exemplo, o ATS está comutado para a concessionária aqui, né? Então, ele está lendo aqui a tensão na entrada dele e também está lendo a tensão através do Smart Meter. Né? Então, e aí também ele vê todo o fluxo de potência. Aqui está igual aqui,
tem tensão aqui, está igual a tensão que eu estou medindo aqui, ok, estou em paralelo com a concessionária. Beleza. Falhou a concessionária, né? Zerou a tensão aqui, ele vai ver que o smart meter aqui também zerou. Beleza. O gerador automaticamente parte, faz a comutação aqui, né? Estabilizou lá a tensão, frequência certinho, faz a comutação agora. Comutou para o grupo gerador. O que ele vai perceber? Opa, não tem fluxo de nada aqui, não tem tensão nada aqui, agora eu já estou percebendo tensão, estou percebendo fluxo de potência aqui. Ou seja, estou em paralelo com uma segunda fonte, né? Não é a concessionária. O que pode ser, será? É o grupo gerador. Tá? Nesse caso, o que muda para o inversor? Tá? Basicamente, 2 pontos. Primeiro, o inversor em microrede com o grupo gerador, ele não pode exportar energia. Se ele exportar energia, ele vai querer jogar essa energia para onde? Para o grupo gerador. Isso vai causar potência reversa no grupo gerador e pode das duas uma. Se o grupo gerador não desligar a tempo, né, não ativar a proteção, ele acaba danificando ou o grupo gerador, ou o inversor, ou os dois. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, entrei em paralelo com o grupo gerador, eu não exporto mais energia. Segundo ponto, quando o grupo gerador entra aqui, ó, o inversor, ele, como está na entrada da concessionária, ele pode usar, e usa, no caso, a energia, por exemplo, do grupo gerador aqui para carregar as baterias. Né? Então, imagina assim, tá noturno, falhou aqui e tal, entrou o grupo gerador para mim recarregar minhas baterias, né? Eu vou usar aqui o CA para mim subir essas baterias, tá? O que a gente tem que fazer? Isso aqui virou uma carga, né? Então, a gente não pode sobrecarregar o grupo gerador. Por isso, desse segundo ponto aqui, ó, que a potência do grupo gerador tem que ser maior do que a potência de todas as cargas, mais a potência de carga das baterias. Pô, mas aí eu coloquei uma quantidade de bateria X aqui, que é o que eu precisaria para emergência, mas aí vai ultrapassar a potência aqui, vai dar sobrecarga no grupo gerador. Ele tem um parâmetro onde a gente consegue baixar essa potência de carga. Então, ele identifica. Estou em paralelo com o grupo gerador, eu baixo a potência de carga das baterias. Até quanto? Até o valor que você programar. Se for 0%, ele não carrega usando o grupo gerador. Tá? Então, ele tem essa lógica, você pode ajustar até o ponto que você precisar. Né? Quanto que eu precisar? Imagina o seguinte, gerador aqui, sei lá, 20 kVA, minhas cargas aqui são, eu tenho, sei lá, 15 kVA, e aí eu tenho 3 baterias aqui que ultrapassar, e já ia dar 7, 8 kW e poderia dar sobrecarga. Então, eu vou lá, vou no inversor e baixo isso para drenar, por exemplo, no máximo 2, 3 kW, né? Que aí eu fico 15 mais 3, 18, o gerador é de 20, então ainda me sobra 2 kW aí, fator de cagaço, né? E é isso. Então, basicamente, você precisa colocar o Smart Meter aqui, os TCs já acompanham, eles vão nessa posição, o Smart Meter vai aqui, o sistema precisa ter esse ATS, porque o inversor não controla essa transferência, e você tem que respeitar essa potência. Caso a potência da bateria seja maior, você vai lá e reduz a potência de carga delas através de parâmetro. Tá? Foi tranquilo? Foi. Então, vamos nessa. Então, isso microrede com grupo gerador. Então, aqui, microrede com inversor. Por enquanto, aqui, ó, somente o monofásico e o bifásico, tá? O SPT. E microrede com grupo gerador, praticamente todo mundo. Tá? Todas as linhas fazem. Tudo certo? Então, bacana. Vamos seguir. Carregadores inteligentes, eu não vou me aprofundar muito aqui, tá? A gente tem carregadores, eu não coloquei aqui, a gente tem agora o carregador bidirecional, tá? Esse aqui é unidirecional, ou seja, é só da concessionária para o veículo. Os bidirecionais você consegue jogar do veículo para a concessionária, tá? Eles não trabalham off-grid, tá? Não é para emergência, não confundam, tá? É somente para gestão de carga. Você consegue injetar ou retirar potência, né, ou energia aí da concessionária. Ele não vai trabalhar em off-grid, tá? Basicamente, aqui o que eles têm que você pode habilitar por cartão RFID a operação ou não. Por padrão, ele vem todo desabilitado, é basicamente só ligar o equipamento, selecionar o modo e plugar no veículo, lá pelo aplicativo, habilita isso aqui, né? Aí você só libera através do cartãozinho, tá? Toda a gestão remota, ele já vem com o ACPP, então, por exemplo, quero integrar com uma plataforma de monitoramento ou uma plataforma de cobrança e tal, ele já está disponível, porque esse é o padrão de protocolo utilizado para esse tipo de aplicação, tá?
OCPP é Open Charging Point Protocol. Acho que é isso, Open Charging Point, é isso aí. Então, seria um protocolo aí para ponto de carga, um protocolo aberto para ponto de carga, tá? Ou de carregamento. Então, tem algumas funções. E é legal que eles trabalham em conjunto com os inversores da Solax. Então, você consegue fazer umas coisas bacanas. Por exemplo, eu estou com um zero grid, né? Aí, estou com o meu veículo conectado, eu tenho o inversor da Solax, tenho o meu carregador da Solax, estou com o meu veículo conectado. Pô, tá lá meio-dia, o negócio está torrando o pau lá, minha carga está muito baixa e eu não posso exportar. Pô, se o meu veículo estiver conectado, ele vai jogar essa energia extra, né, que ele não pode exportar, para a bateria do veículo, por exemplo, tá? Esse é um tipo de integração que você consegue fazer. Que é interessante, às vezes, utilizar todo mundo da mesma marca, né? Para que injetar energia na concessionária, as baterias... Não, tu não vai injetar energia na concessionária. É para fazer o autoconsumo, né? Você vai injetar no CA. Tá? Você não vai vender para concessionária. Normalmente não. Mas para fazer um autoconsumo, né? O que acontece? No nosso cenário, a não ser que você tenha a tarifa branca, não sei se tem muito sentido, tá? Não sei se tem muito sentido. Mas você tem essa possibilidade com os carregadores bidirecionais, tá? Então, depende do cenário de tarifa, como que é a cobrança e tal, pode fazer sentido ou pode não fazer sentido, tá? Acessórios, então nós temos aqui os pockets, que a gente chama, né? Wi-Fi LAN 4G, Wi-Fi que acompanha os inversores. Os meters, nós temos aqui meters da Shint, que precisam ser comprados da Solax, tá? Eles têm um firmware especial. Agora, recentemente, os nossos inversores também operam com o Smart Meter da SolarView, tá? Então, quem já está acostumado com o SolarView pode continuar utilizando o SolarView sem problema nenhum, tá? Aqui o Data Hub, ele é para usinas maiores, a gente tem alguns outros dispositivos também para gestão. Então, por exemplo, aqui a gente consegue monitorar até 60 inversores, faz todo o controle de exportação de uma usina de maior porte, né? Então, você não precisa, imagina lá, eu tenho 10, 20 equipamentos, eu não preciso ter 10, 20 pocket Wi-Fi lá ligado. Posso se eu quiser, mas eu posso, por exemplo, ligar uma rede 485, liga todo mundo aqui no Data Hub, e aí do Data Hub é que eu controlo todo mundo, tá? Picos de cor. Ok? Tranquilo? Tranquilo aqui, Tem então. pergunta ainda sobre o carregador. Eu consigo controlar a carga do veículo para tentar não ultrapassar o limite de entrada do vídeo? Sim, Vídeo da concessionária? sim. O que ele deve estar falando é o seguinte: você tem o disjuntor geral. Imagina assim, o disjuntor geral é 60 ampere, eu acho que seja isso. O disjuntor geral é 60 ampere, você já está consumindo 50 só para a tua carga. Se o teu carregador tentar carregar no máximo, você vai derrubar o disjuntor geral. Então, o que acontece? Como os carregadores, eles fazem esse processo de controlar, que é o que a gente chama de controle dinâmico de carga, em que a gente instala o TC, que acompanha o EVC, né, o carregador, no ponto de conexão da concessionária. Então, por exemplo, você vai configurar qual que é o limite do disjuntor geral lá, 60 ampere. Então, ele vai estar medindo e se chegar numa condição X em que ele não pode carregar na carga total, porque ultrapassaria o limite, ele não vai carregar na carga total, ele vai ficar no limite, tá? Se tem inversor da Solax, ele usa a medição do próprio inversor da Solax, então não precisa utilizar o TC direto nele. Ele pode usar a medição do próprio inversor da Solax com o TC lá na concessionária para fazer essa lógica, tá? Mas existe essa lógica sim. Não sei se era isso. É no chat. Ah, tá. Aqui tem dois aqui. Uns pedem no Q&A e o outro no chat. Ele falou que é isso mesmo. Então, é isso aí. É o controle dinâmico de carga. Senão realmente seria um problema. Problemão. Tá? Então, bacana, gente. Ó, esses são os nossos principais acessórios, as nossas principais aplicações, né? Vamos dizer assim, o básico, o nosso feijão com arroz aí do dia a dia. É isso que vende, é isso que é o carro-chefe no momento, tá? Agora vamos falar o seguinte, a parte de dimensionamento, tá? Eu vou passar um roteiro o mais simples possível aqui para vocês terem uma noção do tipo de informações e mais ou menos uma lógica que a gente utiliza para chegar em uma solução para um determinado caso, tá? Esse é o mais simples possível, tá, gente? Vocês podem usar, aliás, eu aconselho que vocês usem a própria metodologia de vocês, tá? Podem aprimorar, né, usar mais valores, enfim. Porém,
muitas vezes na prática não faz diferença. Né? A gente fala assim, como assim não faz diferença? Por exemplo, a diferença de um cliente que precisa, por exemplo, 6 kWh de bateria, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, tá? O cliente que precisa 6, 7, 8, 9 ou 10, né? Eu fiz todos os cálculos e tal, eu tenho 5 clientes. A solução para os 5 clientes vai ser igual, vai ser colocar uma bateria a mais. Entende? Então, não adianta você ficar nos 0,5% aqui, 0,5% lá, porque no final das contas é ou uma bateria, ou passou um pouquinho, já é mais 5, já é mais 3, já é mais não sei quanto, tá? Então, fica essa dica aí. Eu demorei um pouco para cair a ficha sobre isso. Às vezes a gente fica muito no detalhe aqui, no detalhe ali, mas no final das contas a solução é sempre a mesma, independente de certas faixas de valores, tá? Enfim, vamos lá. Primeira coisa, então, para a gente fazer um sistema híbrido, tá? Quais as cargas serão atendidas? Isso é óbvio, né? Por quanto tempo eu quero atender essas cargas? Consigo separar as cargas prioritárias? Ou não consigo? Tá? Possui motor de indução com partida direta? Por que eu pedi isso? Porque se tiver, normalmente ele tem uma corrente de partida que é mais elevada que a nominal. Então, você tem que ver qual que é essa corrente de partida, né? E outra, qual que é o meu padrão de entrada? É bifásico, é mono, é trifásico, é 380, 320, como que é isso? Tá? Isso é o básico que a gente precisa saber. Tá? Isso é o básico. Quais outras coisas que vocês poderiam levantar? Qual que é o tempo de comutação que a carga aceita? Né? Quando eu pego uma aplicação mais crítica, né? É suficiente esse tempo de computação que os inversores fornecem? Sim, não, né? Então, existem algumas outras coisas em aplicações um pouquinho mais específicas, mas no geral, é isso aqui, tá? Então, vamos lá, quais as cargas serão atendidas? Eu pego e faço uma tabela, né? Listo todas as minhas cargas, então, por exemplo, aqui eu coloquei lâmpada, tenho 30, é monofásica, a potência individual dela é isso aqui, potência total de 30 lâmpadas, então vai ser 3 kW, né? É isso? É isso, 3 kW. E energia, 3 kWh, porque eu estou dizendo que as lâmpadas vão ficar tudo ligado o tempo todo. Aqui ninguém economiza energia, tá? E faço isso para todas as cargas. Quantidade, fase, potência total e a energia que eu vou utilizar. Aí somei todo mundo aqui. Então, nesse meu caso aqui, deu 14,2 kW, né? E 14,2 kWh de energia. Por quê? Todas as cargas ligadas o tempo todo, sem nenhum fator de operação. Então, vamos lá. Olha os detalhes que eu coloquei aqui. Cálculo sem fator de simultaneidade, cálculo sem fator de operação. Tá? Tem um ponto importante que eu vou ter que mudar isso aqui. É o seguinte, você pode utilizar aqui, ao invés de quilowatt, kVA. Isso é muito importante. Por quê? Se você for usar o quilowatt aqui, ó, o fator de potência tem que ser 1 para bater. Porque se o fator de potência for muito baixo, a corrente pode ser ultrapassada. Então, você pode ou garantir que as cargas são fator de potência 1 ou utilizar KVA aqui. Ó, tá? E aí, utiliza o KVA aqui e considera fator de potência como 1 de qualquer forma para calcular a energia. Que aí você garante que não vai ultrapassar a corrente por fator de potência muito baixo, né? E afim. Tá? Esse é um detalhe importante de comentar. Então, cálculo aqui, sem fator de simultaneidade, todo mundo ligado junto e sem fator de operação, ou seja, é todo mundo ligado e ligando o tempo inteiro e operando o tempo inteiro. Precisa fazer assim? Você é o projetista. Se quiser aplicar algum fator aqui de correção, de fator de simultaneidade, fator de operação, fica à vontade, a responsabilidade da obra é tua. Né? Você pode aplicar ou não. Beleza, então vamos lá. Cheguei aqui na minha lista, eu tenho 14 kW de carga, elas ficam ligadas o tempo todo, durante a hora, então vai ser 14,2 kWh, né? Sem mistério nenhum. Beleza. Aí agora vamos dizer aqui o seguinte, ó. A potência da carga é 14,22 kW. Eu quero energia para 2 horas. Aqui, ó. Quanto tempo? 2 horas. Então, eu vou precisar disso aqui de energia. 28,44 kWh. O meu padrão de entrada aqui é trifásico 380. Foi isso mesmo? Trifásico 380. Beleza. Aí agora vamos lá. Primeira pergunta. Será que um único sistema consegue atender a minha demanda? Tá? Meu único sistema Marcelo, consegue atender a minha demanda. Oi.
Normalmente, o teu exemplo é trifásico 220, até porque Sim. embaixo você usa o inversor de 8.3. Aonde que é que eu estou usando? Ah, não, aqui eu acho que eu alterei. Não, aqui eu alterei para 15. Eu não lembro por que eu fiz a alteração, mas teve algum motivo aí para ver se batia. Mas vamos ver aqui. Se bate, senão a gente muda para 380, para ficar mais claro. Para 220, desculpa. Mas vamos lá, beleza. Então, a trifásico 380, enfim. O que acontece? Consigo atender as demandas de potência e energia assim, em paralelo, ou seja, só um equipamento com a quantidade lá, por exemplo, trifásico, são no máximo 4 baterias até 58, né? Vamos ver. Primeiro, eu tenho potência de inversor disponível para atender a potência que eu preciso? Eu tenho a potência das baterias em um único inversor é suficiente para atender o que eu preciso, né? Eu tenho energia suficiente para atender com e sem BMS Parallel Box em um único inversor? Se a resposta para qualquer um desses itens aqui for não, ou seja, não tenho potência, ou não tenho bateria, ou não tenho energia, eu tenho que colocar sistemas em paralelo. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. 380, 14.22, eu tenho aqui ó, o inversor de 15. Pô, legal, show de bola. Eu até consigo, né, trabalhar com um inversor de 15. 14.2 por 15. Não, eu sei que confusão que foi que eu fiz aqui, cara. Depois 5.1. É que esse exemplo você sempre faz em trifásico 220, que aí você usa dois inversor de 8.3. Pois é. Então tá, vamos lá. Aqui, ó. Calculei os dois inversores aqui embaixo. Eu fiz uma confusão desgraçada. Mas vamos lá. Supondo aqui, eu teria, tá? O único inversor daria. Mas vamos lá, olha só. Qual que é o limite de T58 que eu consigo colocar? Ó, X3 híbrido G4. Eu consigo chegar no máximo a isso aqui, ó, de bateria por inversor, né? 11.2. Ou seja, potência de bateria em um único inversor atende? Não atende, certo? Se der uma falha noturna, eu vou chegar em 14.22 aqui, ó, eu vou ter só 11.2 de bateria. Não atende. Então, vou precisar de pelo menos 2 inversores, tá? Aí, vamos lá. Com 2 inversores, eu tenho que ter aquela condição. No máximo não, mesmo modelo de inversor, mesmo modelo de bateria, tá? Então, vamos ver aqui, ó, potência das baterias. Eu já calculei aqui meio de cabeça, ó, 3 vezes 2.8, daria 8.4. 2, 31. Isso, então olha só, né? 4 baterias eu chego nisso aqui, 11.2. Beleza, vamos lá com 6 baterias para ver se a gente chega na potência, né? Então, se são 6 baterias, por que eu não calculei com 5? Eu sei que são 2 inversores, vai ter que ser 2 inversores, porque não dá potência em um único, tá? Aí o que acontece? Se eu colocasse 5 já não dá, então eu vou ter que ir para a próxima, que seriam 6. Então, aí ficaria 3 baterias por inversor. Então, eu faço 3 vezes 2.8, dá 8.4. Como são 2 inversores, 8.4 vezes 2, pô, 16.2 kW. Então, legal, ó, tenho potência agora de bateria. Vai sobrar potência de inversor? Aqui tá errado, tá, gente? Desculpa, é 30 kW. Vai sobrar potência de inversor? Vai sobrar potência de inversor, mas não vai sobrar potência de bateria, tá? Por que eu usei o 15? Poderia ter usado, talvez, um 5, colocar 3, também, mas vai ficar mais caro. Podia usar o 12? Não, porque não tem metro, tá? Então, tem que usar o 15, por isso que eu usei o 15, isso é importante, tá? A gente nem traz todas as potências, até porque não tem sentido, tá? 6, 8, 10, 12, 15. Então, a gente tem o de 15 aqui, por exemplo, né? Então, beleza, olha só, cheguei numa potência aqui, ó, usei aqui, ó, 3 baterias em cada inversor, cheguei em 6 baterias, né? Então, aqui, 8.4 vezes 2, da onde saiu esse 8.4, né? Então, aqui, ó, 3 baterias, vezes 2.8, 8.4. 8.4 vezes 2 inversor, 16.8. Show. Bateu minha bateria, consigo alimentar agora a carga também com bateria, tá? Vai dar a energia que chega? Eu fiz aqui, ó, 15.5, que é a energia dessas 3 baterias aqui, vezes 2 sistemas, né? Dá 31 kWh, então, com 6 baterias, né? Preciso de 28. Legal. Então, aqui, ó, deu potência, bateu minha potência aqui de bateria, bateu aqui minha potência a minha quantidade de energia armazenada. Então, ok, perfeito. Eu vou botar 2 inversores de 15, que vai me dar 30 kW, desculpa aqui tá errado. Vou botar 3 baterias em cada um deles, que vai me dar 16 kW e 31 kWh de energia. Então, bateu potência de inversor, bateu potência de bateria, bateu energia, acabou. São só 2 equipamentos, então não preciso colocar IPS Parallel Box, né? Não preciso colocar nada.
e também não uso a Matebox avançada. Tá certo? Então, basicamente, a lógica é essa, tá? Levanto todas as informações primeiro, isso é o mais importante, para saber quanto de energia e potência eu preciso. Aí depois eu venho aqui, pego qual que é o modelo, vejo qual modelo que eu tenho disponível, aí começo aqui, preciso usar mais de um? Preciso, né? Em qualquer uma dessas condições. Eu vejo quantos inversores eu vou precisar, quantas baterias eu vou precisar, e a questão de quantas baterias eu vou precisar é interessante, você tem que ver em questão de potência e em questão de energia, tá? Quantas baterias que eu vou precisar. Beleza, para esse nosso sistema ficou simples, ficou só 2 inversores, então vai ficar basicamente isso aqui, ó. Inclusive, eu nem alterei aqui, seria X3 híbrido 15K aqui, tá? Basicamente, a configuração é essa aqui, ó. Tá? 2 inversores em paralelo, mesma quantidade de baterias, então vai 2 master, como a gente está usando a T58 aqui, ó, vai 2 master e 4 slave, né? Uma master e 2 slave em cada equipamento, tá? E esse aqui seria o método que a gente ligaria os 2 equipamentos, tá? Basicamente isso. Então vamos agora às dúvidas. As baterias de lítio têm influência na sua capacidade em relação ao regime de carga? Sim. A nossa é C5, tá? Bateria de chumbo ácido que tem regime C20, C10, C5. Sim. C5. O Carlos também perguntou se existe um balanceador de cargas para não superar a carga do padrão, Marcelo. Ele diz em que sentido? Eu também perguntei. Carlos, se quiser ligar o microfone, fica à vontade. Eu também não entendi sua pergunta. Agora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Ah, tá. Tá. Essa aqui. Isso. O padrão da bateria é o C5. Só isso de pergunta? Vamos ver aqui. Acredito que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? O pessoal tá quietinho. Poderia pedir. Bom, gente, Bom, eu acho que se tá não... tudo. É que assim, eu acho que todo mundo que tá aqui também tá no grupo da Solax, né? Tem muita gente, eu acho, a maioria. Aham, acho que sim. Quem não Bom, tiver. gente. Joga o link aqui também, não sei se dá para. Ó, o Quem não Milani tiver, falou. pode entrar lá, que a gente tem as dúvidas. Você só vai conseguir montando um quadro de disjuntores inteligentes e dando um algoritmo de atuação para eles. Entendi. Eu acho que ele quer dizer alguma coisa como desligar cargas caso a potência comece a ficar muito alta. Sim, aí seria basicamente isso que o Milani falou, que o Giovanni falou. Aí teria que ter um quadro externo onde o ideal seria assim, você tem um quadro externo que se comunica via Modbus com o inversor, e via Modbus ele pega o estado de carga da bateria, e aí nesse controlador externo você vai setar, se a bateria tiver 80%, você mantém essas saídas desligadas, 60% você pode desligar essa, depois outra, enfim. Tá? Mas a princípio, a gente tem a Adapter Box. Ela é originalmente feita somente para controle de bomba de aquecimento, que é muito usado na Europa, né? Mas fazendo aí, usando alguns artifícios técnicos, daria para fazer ela desconectar qualquer tipo de carga, né? Mas aí, não sei, tá? Não sei se eu recomendo isso para vocês. Bom, É isso é então, isso. gente? Perfeito. Gente, obrigada pela presença de todos. A gente vai deixar a apresentação disponível lá no grupo da Solax. Que Isso. precisarem, estamos à disposição. Obrigado, professor Marcelo, aqui pela aula maravilhosa. Presença, né? Obrigado por quem ficou até o final, as 14 pessoas, que espero que estejam ainda presentes. Fala, Felipe, você está... Acho que o Felipe ficou o tempo todo com o microfone aberto ali, mas ele não estava falando nada, Tá. eu nem mutei ele. Tá bom.
Tá bom. Gente, obrigado. Obrigado mesmo e até a próxima. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos curtir o final de semana agora.